Bem, na ponta da linha, vamos conversar com o economista Adhemar Mineiro. Adhemar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Adhemar, vamos conversar aqui sobre esse anunciado acordo dos Estados Unidos com a China, mas eu também depois quero bater uma bola contigo a respeito desses dados aí. Você tem nos chamado a atenção no nosso programa sobre a evolução do déficit em conta corrente do país. E agora parece que até mesmo círculos oficiais ficam preocupados com isso, apesar da do propalado otimismo aí da mídia dominante. Mas antes, vamos aqui ao anunciado acordo dos Estados Unidos com a China. Parece que o objetivo central é com que os Estados Unidos diminua esse déficit comercial que tem com a China. A China parece que se compromete a fazer compras mais robustas dentro dos Estados Unidos. Tem muita gente dizendo que isso pode prejudicar as exportações brasileiras, outros dizem que não é bem assim, afinal de contas a demanda chinesa garantiria aí um apetite para todos. O que você acha? Olha, Paulo, na verdade a China já vem desacelerando, então essa aposta otimista aí na continuidade de uma demanda chinesa me parece, digamos, meio poliana demais, meio excessivamente otimista, né? A China já vem desacelerando até em função de suas preocupações ambientais, enfim, e no mundo também que desacelera, então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, essa, na verdade, é a primeira, que eles chamam de primeira fase do acordo, né? E aí a gente teria que ver um pouco a conjuntura em que isso é estabelecido. De fato, para a China, quer dizer, a China era quem vinha jogando fácil no cenário internacional, ou seja, a mudança do status quo internacional não interessava a China, né? A China caminhava aí para um 7-1, né? se nada fosse feito, né? Inclusive em relação aos Estados Unidos, né? Então, o mais interessado na volta do status quo anterior, na volta da paz comercial, é a China, que vinha nadando de braçada. Os Estados Unidos tentou aí interromper esse processo, né? Tentou isso primeiro de forma negociada e gerenciada no âmbito do G20, né? Não funcionou. Já vinha fragilizando a OMC, a Organização Mundial do Comércio, antes do governo Trump, né? Ainda com Obama, os Estados Unidos vinha cada vez mais colocando empecilhos aí ao funcionamento da OMC, né? E com o Trump isso daí se radicalizou. A administração Trump impôs aí tarifas pesadas à China, né? Tentando alterar esse status quo. Só que os Estados Unidos se confronta aí com o processo eleitoral nesse ano, né? Então, do ponto de vista da conjuntura, o que aponta aí para a necessidade, do ponto de vista dos Estados Unidos, de se ter um acordo, é o processo eleitoral nos Estados Unidos, né? E esse acordo, na verdade, num primeiro momento, ele, quase metade do tal do acordo, na verdade, diz respeito a bens primários, né? Quer dizer, a China vai aumentar a importação de produtos dos Estados Unidos, mas uma parte grande disso são produtos energéticos, né? Basicamente gás e petróleo, né? E também carvão. A China ainda usa carvão de forma importante como energia na sua base energética, né? E produtos agrícolas, e é aí que o Brasil entra, né? Porque uma parte dos produtos agrícolas que os Estados Unidos vai mandar para a China compete com os produtos brasileiros, né, que hoje são totalmente dependentes da China. A China responde por cerca de 1/4 de todo o fluxo de comércio do Brasil, né, e boa parte do saldo da balança comercial brasileira, mais de 60% do saldo da balança comercial brasileira, é advindo aí do saldo com a China, né? Então, essa balança comercial que já não estava numa situação confortável, né? O saldo vem caindo, né? Agora corre o risco de ter ainda maior redução do ponto de vista do saldo da balança comercial. Só o restante aí, a outra metade, que diz respeito
a bens manufaturados, né, a máquinas que os Estados Unidos exportam para a China também, produtos, máquinas médicas e alguns outros produtos, né, e a parte de serviços, especialmente serviços financeiros, né. Então, uma parte importante, a metade, são esses bens primários, e uma parte desses bens primários são esses bens agrícolas, que aí o Brasil pode ser atingido. Então, o acordo, na verdade, prevê isso na sua fase 1, ele é um acordo, como ele é feito em fases, ele vai continuar em negociação teoricamente, mas do ponto de vista da China o objetivo é voltar ao status quo anterior, né? E do ponto de vista dos Estados Unidos, aí tem umas questões muito pragmáticas que envolvem, de um lado, tentar reverter esse status quo, agora do outro lado, tem esse processo imediato nos Estados Unidos em que o governo Trump acha que talvez possa se favorecer em áreas do meio oeste americano, produtoras de produtos agrícolas, né, aumentando aí a exportação para a China desses produtos e ganhando essa parte do eleitorado. Então eu acho que o que está nesse momento colocado é isso. O Trump, inclusive, teve a preocupação ontem de dirigir o seu discurso, especialmente para esses setores, né, que seriam beneficiados. Agora, os Estados Unidos também estão com problemas com a sua safra de milho. E isso dá um espaço aí para o Brasil, pelo menos no curto, médio prazo, né, até o ano que vem, talvez. Por outro lado, há problemas dentro da China para alimentar lá a sua produção animal, principalmente o farelo de soja. Isso tudo não daria aí um pouquinho de fôlego para os nossos produtores e exportadores, os produtores brasileiros e os exportadores que se aproveitam da produção brasileira, que não são propriamente brasileiros? Na verdade, o Brasil, os produtos brasileiros já ocuparam esse espaço ao longo de 2019, né? Quando, digamos, Mas os problemas da safra americana não continuam em curso? Inclusive para a próxima colheita? Você teve problemas específicos, uma sílica nos Estados Unidos, aí tem que ver o que vai acontecer, qual vai ser a resposta, o que vai acontecer nesse ano. E também, do ponto de vista chinês, o que aumentou a exportação de carnes do Brasil, uma crise de peste suína, né? Então esses dois processos aí serviram para aumentar as exportações do Brasil. Mas, por outro lado, os exportadores de milho podem perder esse ano o grande mercado iraniano. A gente não sabe qual vai ser a reação do Irã a essa tomada de posição do Brasil que fez, né, na virada do ano, dado o aumento da confrontação entre Irã e Estados Unidos, né? Então tem esse ponto aí que coloca uma grande incógnita. Enquanto a seca nos Estados Unidos, vai ter que se ver qual vai ser o comportamento do clima ao longo desse ano agora, né? É possível que você tenha uma redução, mas, digamos, os americanos esperavam com muita atenção essa fase 1 do acordo, especialmente os produtores de produtos agrícolas. Então, eles, pelo menos em alguns setores, aí vai ter que se ver produto por setor, né? Produto por produto. Eu não conheço em detalhes o mercado agrícola, né, para ver qual seria o efeito disso em um setor ou outro, né? Aparentemente, essa crise americana está muito concentrada na produção de milho, né? Mas, como eu falei, eu não sou um conhecedor em detalhes aí da pauta exportadora americana na área de cereais para saber, digamos, qual será o efeito. De qualquer maneira, eles esperam aumentar as exportações em cerca de 30 bilhões de dólares, né? O que só de produtos agrícolas, né? Então isso não é irrelevante e seguramente vários desses produtos concorrem com os produtos brasileiros, né? Parece que a grande lição, Ademar, é que não é possível a gente pensar num projeto para o Brasil com base justamente na dependência da exportação de produtos primários. Isso deveria ser uma lição já aprendida lá desde os primórdios do século XX. Entretanto, nós novamente estamos caindo nessa armadilha. Como é que você vê a possibilidade de a gente dar a volta por cima? Muitos dizem que qualquer outra ideia a respeito de uma consecução, construção de um projeto nacional de desenvolvimento,
que se baseie, por exemplo, em experiências do século passado, estariam inteiramente ultrapassadas nessa altura do campeonato. Bem, se for assim, qual é a alternativa para que a gente evite essa armadilha? A armadilha da dependência da produção e exportação de produtos primários. Na verdade, digamos, voltou a predominar, do ponto de vista da elite dirigente brasileira, uma concepção que eu chamaria de uma concepção pré-cipalina, né? Uma concepção aí de que a vocação brasileira é, de fato, centrada em exportação de produtos primários, né? Sejam produtos agrícolas, sejam produtos da área de energia, né? Especialmente com as grandes descobertas aí do pré-sal, sejam produtos minerais em geral, né? Evidentemente que essa estratégia, ela é uma estratégia, do ponto de vista do conjunto da economia, ela é uma estratégia concentradora de riqueza, né? A exportação de produtos primários emprega muito pouca gente, é muito intensiva em utilização de área, né? Daí essa pressão expansionista em cima das áreas indígenas, das áreas de reservas florestais do Brasil, né? E muito predatória do ponto de vista ambiental, né? Então, essa volta ao passado, essa estratégia que eu chamaria de uma estratégia saudosista, lá do que predominou até os anos 30, né? Ela, na verdade, colocada nesse ambiente do século XXI, ela ajuda a complicar outros problemas da sociedade brasileira, como a concentração de renda, os impactos sobre o meio ambiente, etc. Né? Então, a concentração urbana, né? A agricultura, a mineração, cada vez empregam menos gente, né? E são atividades cada vez mais mecanizadas, especialmente a grande agricultura, né? Então, você vai concentrar ainda mais a população nas grandes cidades, vai agravar os problemas sociais, porque não tem renda a partir dessas atividades, a não ser que você faça um processo de taxação muito agressivo, né? Na Argentina a gente viu isso com as tais das retenções, né? Em que você avança ou tenta avançar sobre a renda agrícola, mas isso acirra ainda mais a disputa social pela renda no interior da cidade. E os efeitos ambientais são desastrosos, né? A gente está vendo isso no aumento das queimadas no Brasil, do avanço absolutamente insensível em cima das terras indígenas, né? De reservas, áreas quilombolas, etc. Tá? Então, um problema grave nessa estratégia, que é uma estratégia ainda mais excludente, né? Então, você que tinha um problema da exclusão não resolvido, isso desde da escravidão lá atrás, né? Vai acirrar ainda mais esse problema no século XXI, com essa estratégia, com o que ficar de indústria avançando no sentido da indústria 4.0, que ainda é menos empregadora de mão de obra que a atual, né? Isso, digamos, do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, é absolutamente nefasto, concentrador, enfim, cada vez menos brasileiros caberão nessa estratégia de desenvolvimento que esses setores da elite têm para o Brasil, né? Não, é gravíssimo, porque acentua, inclusive, essa subordinação do nosso desenvolvimento ao desenvolvimento dos países mais desenvolvidos, né? Ou seja, acentua a dependência. Isso se reflete, inclusive, nos números. Eu aproveito para fazer o gancho justamente com a questão que o outro tema que a gente gostaria de conversar com você, que é um tema caro que você tem nos chamado a atenção aí, que é a piora aí das nossas contas externas, principalmente se a gente olha a evolução do déficit em conta corrente, que está ligado principalmente, inclusive, a uma redução paulatina que nós temos sofrido na balança comercial. De 2018 a 2019, o superávit comercial caiu de 47,1 bilhões de dólares para 34,7, levando em conta o déficit estrutural da nossa conta de serviços, e isso é um péssimo indicador. Como escapar disso? Na verdade, o que você tem tido, inclusive mais recentemente, apesar do discurso ufanista
dos nossos financistas de plantão, os investidores internacionais estão saindo do Brasil, né? Especialmente os capitais de curto prazo, né? Ou seja, na medida em que você reduziu a taxa de juros, que era lucro fácil na mão dessa arbitragem, né? Toma no mercado internacional a taxa perto de zero e aplica aqui, a redução das taxas para níveis próximos da inflação, né? Zerou esse mecanismo de arbitragem. Então os capitais começaram a sair, o que mostra que eles, na verdade, não são tão empolgados assim com as chances de crescimento da economia brasileira. Isso daí pode agravar, no curto prazo, esse problema. Então, estruturalmente, você precisaria manter os saldos na balança comercial, dado que essa turma que hoje administra não tem, e, enfim, não é só essa turma, a turma que administrava no período Temer e a turma que também administrava aí nos governos do PT, e desde antes, né, não tem a menor intenção de colocar restrições à movimentação de capitais, né, que seria outra forma de você controlar esse mecanismo. Então você precisa desse colchão de amortecimento, que é um nível alto de reservas, para poder lidar com eventuais flutuações. E, digamos, essas flutuações estão cada vez mais fortes no horizonte da economia internacional. Então você precisaria ter cuidado com essa gestão. Não é uma questão trivial, né, o comportamento da economia internacional e as possibilidades aí de fortes turbulências financeiras. Né? E o Brasil já mostrou, ao longo desse ano, os limites, inclusive, já foram testados. Né? O mercado financeiro foi muito hábil em testar o limite superior e o limite inferior aí com o qual o Banco Central trabalha com o dólar. Né? Na crise do ano passado fez exatamente isso. Então chegou lá um valor entre 4,07 na mínima e 4,26 na máxima. Né? Então eu acho que testados esses limites, agora é esperar o quadro de conta, do saldo de conta corrente, que já é um déficit há algum tempo e se aproxima aí de 4%, evoluir para pegar o melhor momento para fazer um ataque especulativo contra o real. Né? Então isso é um pouco que está desenhado para frente se a gente não se calçar, né? não se proteger desse processo. E manter um nível alto de reservas seria uma forma de se proteger. E a forma de fazer isso dentro desse quadro em que o governo não restringe a movimentação de capitais e tenta, de qualquer maneira, ativar um paciente na UTI do ponto de vista do crescimento econômico com taxas de juros baixos, que até agora não tem mostrado nenhum efeito aí nesse paciente, manter, digamos, um volume de reservas razoável e não ficar queimando rapidamente essas reservas, dilapidando aí, entregando isso a esses que saem do país. Né? Você não deixa nem, você diz que tem um dólar flutuante, mas não deixa nem o dólar flutuar, que seria a defesa também que você poderia ter. Não, tudo bem, você quer sair, então vai pagar 5, 5,5, 6 reais por dólar para sair e vai comer aí o ganho que teve nesse período. Não, o governo, quando chega lá perto de 4,26, ele começa a vender dólares, né, para fazer o dólar recuar de novo. Então queima as reservas para subsidiar esse investidor internacional que está saindo. Né? Não, é gravíssimo. Já queimamos cerca de 10% das reservas, né? E de dezembro de 2017 até novembro desse ano passado, o déficit em conta corrente passou de 0,73% do PIB para 2,78%. Então é uma evolução muito rápida. Agora, paradoxalmente a isso, parece que o comando aí do governo Bolsonaro, lá de Washington, resolveu bancar a entrada do Brasil na OCDE. Eu acho engraçado porque a tal do OCDE é considerado aí uma espécie de clube dos países ricos, né? Nós nunca tivemos tão pobres, né, Adhemar? Não, e tem que lembrar que países como o Chile, a Colômbia, o México, não só para lembrar 3 vizinhos aqui próximos da América Latina, participam aí da OCDE. Né? Ele, na verdade, já há algum tempo, a OCDE é um selo de políticas de interesse do grande capital, especialmente do capital financeiro. Né?
Então, você, ao aderir ao OCDE, você acaba assinando uma série de tratados que os membros que já estão lá dentro negociaram no passado, ou seja, você não terá nem a oportunidade de negociá-los, porque isso já foi negociado, então faz parte. Quem adere já leva de bandeja esses tratados negociados. Né? Tem que ajustar o figurino deles, né? Exatamente. Em alguns casos, terá até que mudar a sua legislação nacional para se adequar. E boa parte desses tratados, ela é de absoluto interesse do mundo das finanças internacionais, ou seja, dá garantias aí aos investidores internacionais, dá garantias aí de mobilidade de capitais que não pode ser revertido, e nos itens de propriedade intelectual, né? Ou seja, garantia aí de patentes, etc., que em algumas áreas, particularmente na área de produtos médicos, pode representar um gigantesco aumento de custos aí para a saúde pública brasileira, porque os remédios a serem distribuídos aí, remédios de uso continuado, né, você não poderá negociar com os laboratórios, ameaçando aí um mecanismo que é até permitido no âmbito da OMC, com a eventual quebra de patente no caso desses produtos de interesse público. Né? Então, é uma tragédia, especialmente do ponto de vista de investimentos, e o governo alardeia como sendo uma grande conquista. Não é à toa que os governos anteriores não se mexeram nesse sentido. Na verdade, a grande mexida nesse sentido foi durante o governo Temer, onde você entrou formalmente com um pedido de adesão. E o que é mais importante, digamos, a OCDE permite a países não membros da OCDE aderirem a tratados específicos. Então, se você se interessar por algum tratado específico da OCDE, e o Brasil fez isso lá atrás como membro do G20, inclusive junto com a China, a Índia e outros países, no caso aí do controle de evasão fiscal por parte de grandes empresas, né, o que é chamado de jargão aí das negociações internacionais, BEPS, né, que é a erosão de base fiscal através de mecanismos de sonegação fiscal. Né? Então, esse tratado, que foi uma decisão no âmbito do G20 e depois encaminhado aos organismos internacionais, inclusive ao OCDE, foi negociado no âmbito da OCDE, e o Brasil, a China, a Índia e outros países participaram desse processo de negociação. Né? Então, você pode, o Brasil já era signatário antes de entrar nesse processo, né, que se chama acessão, né, acesso ao OCDE, antes de entrar nesse processo de acessão, o Brasil já era signatário de vários dos acordos da OCDE. Você poderia pegar o cardápio e aonde te interessava, você assinar ou participar do processo de negociação, sem que você precisasse levar o prato feito. Né? Você poderia negociar caso a caso. Agora, digamos, nesse novo processo, a gente, teoricamente, leva o prato feito, e aí tem que ver quem é o interessado nesse prato feito que vem. O grande interessado, né, em primeiro lugar, esse mundo das finanças globais que já está aqui dentro, né, e em segundo, os grandes laboratórios que vão ter essa garantia de patentes. Né. Então é bom tomar isso em consideração, porque quando acontecer, o Brasil já vem fazendo várias adaptações do ponto de vista dos seus regulamentos internos, né, os níveis infralegais, infraconstitucionais, mas provavelmente mudanças terão que ser feitas na lei e na Constituição também para essa adequação. Né? E, evidentemente, para os países que fizeram essa adesão lá atrás, você não teve nenhuma grande mudança do ponto de vista dessa história de clube dos ricos, ou seja, da riqueza chegar de uma hora para outra. É o caso do México, né, que continua se arrastando, é membro da OCDE já há muito tempo. Isso foi uma coisa dos anos 90, de meados dos anos 90, né, do momento da crise mexicana, quando vem o NAFTA, uma das exigências aí para o México também foi aderir à OCDE. E, evidentemente, de 95 até hoje, não houve nenhum enriquecimento da população mexicana. Ao contrário, todos os dados mostram que a pobreza e a exclusão só não são maiores no México, porque uma parte grande da população mexicana cruzou a fronteira com os Estados Unidos. Então, além de problemas de pobreza e exclusão, você teve também acrescido a isso o grande problema da migração
de nacionais mexicanos para dentro dos Estados Unidos. Né? Afora a violência, né, Adhemar, que infelizmente toma conta também daquele país. E o Brasil, nessa situação, ele abre mão, inclusive, dessas prerrogativas que hoje a Organização Mundial do Comércio confere aos chamados países em desenvolvimento, né? Que é o caso do Brasil, né? Me parece seria uma situação, do ponto de vista de construção de estratégias de desenvolvimento, seria muito mais adequado ao Brasil se manter fora da OCDE. Mas me parece que essa preocupação as nossas elites não têm, né? Uma preocupação em atender a interesses nacionais. Parece que a turma cada vez mais olha para o seu próprio umbigo. Eu não sei para onde vamos, né? Na verdade, eles se movem é bom que eu diga, isso não está acontecendo, né, sem uma orientação. Na verdade, tem uma orientação aí, e tem interesses poderosos sendo representados nessa orientação, que são esses interesses de grandes capitais financeiros, né, que, na verdade, só proliferam, né, em regimes absolutamente fechados, com pouca transparência, pouca participação nos processos decisórios, né? É isso que você vem tendo, né? Então você precisa de um regime excludente, né? Em que essas discussões não sejam feitas abertamente para encaminhar esse tipo de coisa que evidentemente não é do interesse geral da população. Mas se você não fizer o debate, isso não fica claro da população. Então a gente fica discutindo outros temas, né, e através dessa porteira aberta vai passando a boiada, né? A vulnerabilidade do país apenas se eleva, cresce e a gente vai perdendo aí as condições de pensarmos um país diferente. Estamos sem condições hoje de administrar filas do INSS, ao mesmo tempo em que o governo fala em privatizar, entre outras empresas, a Dataprev, que deveria ser, nesse momento, inclusive, um organismo estratégico para essa mudança gerencial que o governo anuncia para o INSS, né? Então, realmente é um verdadeiro caos o que estamos assistindo. Quando eu vejo aquele processo que levou ao impedimento da Dilma Rousseff pelo crime de responsabilidade, eu fico cá pensando com os meus botões. O que falta agora para esse governo atual ser carimbado ou ser acusado de estar cometendo crimes de responsabilidade, né? Com a palavra o povo, que precisa despertar para essa realidade. Adhemar, eu te agradeço muito a gentileza de mais uma vez nos ajudar a entender aí o imbróglio econômico brasileiro. Ok, Paulo, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço, um abraço ao ouvinte. Um abraço a você também, Adhemar. Conversamos com Adhemar Mineiro, economista histórico aqui nas análises do Faixa Livre. Adhemar nos acompanha desde 1994, quando o Faixa Livre foi pela primeira vez ao ar, por uma generosa iniciativa de um conjunto de entidades sindicais, associativas, conselhos profissionais, tendo à frente a Associação de Engenheiros da Petrobras. Já se vão 25 anos. E por isso eu apelo a você, ouvinte. É importantíssimo. Hoje, o Faixa Livre é sustentado não somente pelas entidades que nos apoiam, mas também por você, ouvinte, através de contribuições que vocês podem fazer diretamente ao Banco do Brasil, na agência 0183, dígito X, conta corrente 142426, dígito 2. Repetindo, agência do Banco do Brasil para recebimento de qualquer contribuição dos nossos ouvintes. Agência do Banco do Brasil 0183, dígito X. Conta corrente 142426, dígito 2. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, mas os seus recursos são utilizados exclusivamente para a manutenção aqui do nosso programa.